Oiê. Bom, o tema morte é sempre um tabu, né? Há um preconceito em relação a isso. Então é legal que eu deixe bem claro que morte que eu estou falando. Não estou falando na morte física, nesse plano, para um outro plano qualquer que seja, mas eu estou falando da morte num conceito de morte de padrões, morte de comportamentos, morte de alguns valores, morte de alguma forma de existir para iniciar uma nova forma de existir, morte de um ciclo, né? Você pode procurar esse conceito de morte e renascimento na filosofia, nas terapias, nas linhas terapêuticas, né? No hinduísmo, em várias vertentes diferentes. Várias vertentes vão falar sobre essa questão de morte e renascimento. Existem técnicas chamadas renascimento, que entende-se que você morrem algumas partes de vocês, de nós que não precisamos mais, né, e que estão adoecidas, para renascer o fênix, né, renascer a fênix, né, a nova pessoa, enfim. Então, esse conceito é muito forte. E eu passando por esse momento difícil, eu fiz um rito no meio desse dia, né? Eu fui no meio desse processo, eu fui almoçar com essa pessoa, ao qual, né, eu tenho toda essa história, né? E essas questões aconteceram. E lá eu fui criando os ritos. Romarinho. E lá eu fui criando esses ritos, né? De morte e renascimento, né? Porque eu queria que ali morresse a pessoa que se submeteu a muitas coisas. Eu queria que morresse ali a pessoa que eu, né, no caso, não a outra, né? Porque eu nunca desejei a morte da outra. Inclusive desejo a morte de várias pessoas. Esta morte, que morra parte da gente que não precisamos mais. Então, eu gosto muito dessa expressão, porque até porque morte é uma coisa muito forte dentro do nosso inconsciente. Eu gosto muito disso e eu aprendi, na verdade, a chamar esse mantra de hoje é o bom dia para morrer, com uma grande amiga, querida terapeuta xamânica chamada Miruê, que eu conheci no Spa, Maria Bonita, que eu trabalhei. E ela tem um trabalho xamânico muito bacana, de dança, né? Um trabalho bem forte, né? De aterramento e tal. E quando a gente estava em pleno processo de aterramento e batendo o pé no chão, todo mundo com aquela energia bem forte, ela deu um grito: hoje é um bom dia para morrer. E aí foi assim, tipo um impacto, né? Algumas pessoas com mais dificuldade, aquilo desse meio estranho, eu já fiquei atenta para ver qual era o complemento daquilo tudo, e ela diz, para renascermos desse jeito, desse jeito, desse jeito. Então, aquele dia eu falei que hoje era um bom dia para morrer, porque aquele dia eu senti que morreu uma parte de mim, que fechou aquele ciclo no processo que eu estava resolvendo, né? Eu estava resolvendo uma coisa chata com uma pessoa que tem um processo muito difícil comigo e eu com ela, né? Com essa pessoa, enfim. E mesmo que não haja discussões ou brigas, absolutamente nada, as energias fazem com que você fique mexido. A gente precisa fazer alguma coisa com isso, não é? Então, o processo de morte e renascimento é isso. Você criar um rito naquele momento e fazer com que aquele rito seja a morte de um processo que você não quer mais, seja a morte de uma existência que você não quer mais, para que renasça uma coisa nova no lugar. A natureza está sempre apresentando para a gente essa metáfora da morte e do renascimento. Sempre. Basta olhar o ciclo do tomate, por exemplo. Nossa, o tomate é lindo, ele vai lidar e de repente morre tudo. Depois que morre tudo, de repente começa e sozinho, sem a gente semear,
porque são os tomates que caem, né, vão caindo mais podres e tal, vão semeando sozinhos. Então, o ciclo de morte e renascimento do tomate é lindo, né? Da bananeira também, é lindo, que você corta. Eu dei outro dia o exemplo da bananeira, num outro vídeo. Então, assim, né, você vai cortando e o outro é morte de um para o renascer do outro. Então, é isso. Pensem, reflitam e pratiquem a morte e renascimento e os ciclos de morte e renascimento, né? Os ritos de morte e renascimento. Beijo.